Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Glauber Marinho aqui do nosso Estúdio Aulas, professor de Ética no Serviço Público, e hoje eu vim dar uma dica para as pessoas que vão fazer o concurso da Anvisa, em especial no que tange os princípios, os subsídios para publicação do Decreto 1171, que trouxe anexo a ele o Código de Ética do Servidor Civil do Poder Executivo Federal. Beleza? Olha só pessoal, nós temos ali como substrato, subsídio, como justificativa para a publicação dessa norma, o artigo 84 da Constituição Federal, em seus incisos 4 e 6, assim como o artigo 37 caput, parágrafo 4º, e a Lei 8429 e a Lei 8112. Lei 8429, artigos 10, 11 e 12, 8112, artigos 116 e 117, que trata de deveres e proibições. Quando nós falamos do artigo 37 da Constituição Federal, nós mencionamos os princípios básicos da administração, e eles foram utilizados como base para a publicação do nosso Decreto 1171. A legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade, a eficiência. Agora, cuidado, pessoal. Não são só esses princípios que devem ser seguidos pelo servidor, né? Devem orientar o servidor na sua conduta, no exercício do cargo e muitas vezes fora do exercício da função, mas outros princípios previstos no próprio Código de Ética, a exemplo dos primados maiores, que estão lá no primeiro inciso da seção 1, que trata de regras deontológicas. Nós temos a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais. Então, pensando nisso, eu quero te trazer uma visão a respeito dos princípios, de como ele podem vir a ser cobrados por meio do CESP em provas de concurso. O CESP precisa que você tenha uma visão ampliada em relação a esses princípios e não uma visão restritiva. Se por algum motivo a tua prova trouxer 1, 2, 3 princípios, sejam básicos, sejam primados maiores ou outros princípios listados, elencados no Código de Ética do Servidor, e houver uma restrição em relação a esses princípios para que a ética seja consolidada, o item vai estar incorreto. A exemplo, é suficiente que cumpramos com a legalidade, com a impessoalidade e com a cortesia para que a ética se consolide na administração pública. Está equivocado por conta do suficiente. Esse suficiente é um termo restritivo e ética não pode se restringir a 3, 4 ou 5 características. Conseguiram compreender, pessoal? Então, quando nós falarmos de princípios na prova de ética elaborada pelo CESP, vamos ter uma visão ampliada e substituiremos esse suficiente por necessário. Agora, se houver a palavra necessária, ele está te dizendo com a condição. É preciso, eu preciso ter esses princípios para que a ética se consolide, mas ele não está restringindo. Conseguiram compreender? Vamos ver como é que o CESP tem se comportado. MPU 2015, vamos lá, item 1. Para que a conduta do servidor público seja considerada irrepreensível, é suficiente que ele observe as leis e as regras imperativas. O que o examinador está te dizendo é o seguinte: basta cumprir com o princípio da legalidade para que a ética se consolide, para que a conduta do servidor seja considerada irrepreensível? Nós sabemos que não, justamente por conta de qual palavra? Essa palavra aqui. Agora, se ele colocasse para que a conduta do servidor público seja considerada irrepreensível, é necessário que ele observe as leis e regras imperativas, aí nós colocaríamos como correto. Então, cuidado com essa palavra suficiente ou com qualquer outra palavra que venha restringir ética a 1, 2 ou 3 características ou poucas características. Nós precisamos de vários princípios para que a ética se consolide de fato. Tudo bem? E aí nós temos o item 2 que diz o seguinte: não atentará contra os deveres fundamentais do servidor público previsto no Decreto 1171, o servidor público federal que, mesmo exercendo sua função com finalidade estranha ao interesse público, atua em conformidade com as formalidades legais e não viole expressamente as disposições da lei. Pessoal, vou fazer menção a 2 momentos do decreto. Um primeiro momento nos incisos 2, 3 e 4, lá da seção 1, que trata de regras deontológicas, onde há uma definição do que seria o princípio da moralidade. O servidor público jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não tem que decidir somente entre bem e mal, justo e injusto, conveniente e conveniente, oportuno e inoportuno, legal e ilegal, mas principalmente entre o honesto e desonesto, porque a moralidade administrativa ela é representada pelo equilíbrio entre a finalidade e a legalidade do ato. Ou seja, para que o ato seja moral, não basta cumprir com a lei. Além de cumprir com a lei, nós precisamos atender à finalidade da administração, que é o bem comum,
o interesse público, o interesse coletivo. E bem comum, pessoal, só e somente só é alcançado mediante honestidade. Por isso que se frisa tanto a questão da honestidade ser alcançada, ser atingida, ser levada em consideração por parte do servidor. Porque ele pode até cumprir com a lei, mas manipular essa legislação de forma a atender seus interesses pessoais em detrimento dos interesses coletivos. Então, eu te mencionei o princípio da moralidade, mas ao mesmo tempo eu quero te dizer que lá na seção 2 do decreto 1171 há a previsão de ser dever do servidor abster-se de forma absoluta de exercer as prerrogativas do cargo com finalidade estranha à finalidade da administração, que é o bem comum. Então, fazendo esse paralelo entre essas duas explicações, eu posso te afirmar que não basta cumprir com a lei para que o ato seja considerado moral. Nós devemos cumprir com a lei, mas ao mesmo tempo devemos ser honestos para alcançarmos a finalidade, que é o bem comum, que em equilíbrio com essa legalidade é que consolida a moralidade. Se um dos dois requisitos, finalidade ou legalidade, não forem alcançados, o ato pode ser impugnado pelo princípio da moralidade. Tudo bem, pessoal? Então, o item aí está incorreto, porque ele me diz que se eu cumpro a formalidade legal, é possível que eu não atenda a finalidade da administração, que é o bem comum, ó, mesmo exercendo sua função com finalidade estranha. Estranha seria contrária. Não. Aí nós temos o item incorreto. Tudo bem, pessoal? Espero ter contribuído aí em relação à tua percepção a respeito desses subsídios que deram embasamento para a publicação do Código de Ética que precisamos estudar porque está no nosso edital. Desejo a todos bons estudos, boa posse, fiquem com Deus, tchau!